Vamos seguir viagem, minha gente, que essa mulher linda, essa escritora, essa mulher maravilhosa, serva do Senhor, como ela diz, gosta de ser chamada filha amada. Mais um dia que o Senhor nos concede dessa viagem eletrizante, eu não quero perder tempo aqui, eu quero chamar aqui com muito carinho, porque eu amo demais. Vem para cá, minha irmã Cíntia Tanuri, quero viajar juntinho com meus irmãos aqui com você. Vem para cá, Tanuri. Boa noite, povo lindo! Graça e paz! Vamos seguir viagem. Como é bom estar aqui com vocês, é uma alegria, é um prazer que o Senhor me concede. E essas quartas-feiras eu fico como? Na expectativa dessa viagem. Muito obrigada pela sua companhia, quem está aqui agora comigo conectado. Quem vai assistir depois, seja muito bem-vindo. Estamos viajando agora com Jacó. Vamos deixar o Isaac na casinha dele, lá para trás, e vamos pôr o pé na estrada com Jacó. Então, estamos em Gênesis 28. Se você está com a sua Bíblia aí aberta, papel e caneta, vamos seguir viagem com Jacó. Então, relembrando um pouquinho da última quarta, hein? Jacó estava agora sob ameaça de morte, depois de toda aquela treta dele com sua mãe, se fazendo passar por seu irmão Esaú, hein? Enganando Isaac, que já estava com a visão bem limitada. Ele se passa pelo seu irmão, ele recebe a bênção do filho mais velho, e agora, nesse momento, como é que está a situação de Jacó? Jacó está debaixo da mira de Esaú. Esaú com muita raiva do que tinha acontecido. A gente falou tudo aqui na quarta-feira passada, mesmo ele tendo vendido, hein? Trocado o direito dele por um prato de sopinha ali, aparentemente, né, saborosa, aquele caldo vermelho que chamou a atenção dele. Mesmo ele tendo feito isso, agora, depois que ele fica sabendo que Jacó toma o seu lugar, recebe a bênção, ele se enche de amargura, de fúria e diz: vou matar o meu irmão. É só questão de tempo. Deixa o meu pai morrer, sepultar, depois que passar ali o tempo do luto, hein? Aproximadamente 7 dias que eles guardavam, então ele está jurando Jacó de morte. Rebeca, sabendo disso tudo, mais uma vez se antecipa e diz: Jacó, você precisa sair daqui agora. Você tem que sair daqui. Então, Rebeca, pensando nesse livramento da vida do filho. Tá travando aí, gente? Tá travando, Mônica? Não, Cíntia, tá legal, tá dando para te ouvir bem. Tá dando para ouvir? Então tá bom. Então, o que acontece, gente? Nesse momento, Rebeca se antecipa e ela, aquele jeitinho, hein? Olha a sabedoria da mulher aí, em ação mais uma vez. Ela vai até Isaac e disse: Isaac, o negócio é o seguinte, eu não quero passar de novo pela tristeza, pela amargura, trocando em palavras aqui, hein, gente, miúdo, como se fosse hoje, nós estivéssemos dizendo, eu não vou passar pelo desgosto de outro filho casando com uma estrangeira aí, com mulheres com outros costumes, né? Ela dizia isso a respeito dessa mistura com os povos, não porque eram de outra nação, de outro povo, mas por causa da questão da adoração exclusiva a Deus. Ela sabia que essas pessoas, na sua cultura, adoravam vários deuses, então ela disse: eu não quero passar de novo por isso, hein? Não quero de novo essas noras que não conhecem o nosso Deus, que não adoram, que não respeitam os princípios da palavra, do reino, daquilo que Deus tem estabelecido. Então, vamos mandar já buscar uma esposa. Isaac, assim como Abraão, né? Mandou me buscar para você. Então, vamos fazer isso com Jacó. E ali com aquele jeitinho, que não é o jeitinho brasileiro não, hein, gente? É o jeito do céu, é a sabedoria divina. Ela, então, dessa maneira, ela está ajudando a preservar a vida dos 2 filhos. Porque o que ela disse ao filho: olha, se ele te mata, eu perco 2 filhos no mesmo dia.
Eu não posso suportar essa dor. Por que que Rebeca estava dizendo isso, gente? Porque, segundo a tradição, aquele que matasse, que fosse assassino de um parente próximo ali, ele deveria também ser morto. Ele pagaria com a própria vida e a vida dele seria tirada ou por alguém da própria família, por alguém do clã. Imagina o coração dessa mãe. Pensa aí, mulherada. Vem comigo, pensa como é que estava a mil a cabeça de Rebeca. Eu fico imaginando essa mulher lá dizendo, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso perder 2 filhos de uma vez. Então, nós chegamos aqui no capítulo 28, quando Isaac não só está convencido disso, porque ele queria sim, ele também não queria passar por esse desgosto com outro filho de se casar com uma mulher, né? Boa noite, Alcineia, como é bom ter você aqui, coisa linda. Não tinha como, né? Isaac não queria de novo esse desgosto de ver outro filho se casando com mulheres que adoravam outros deuses. Mas nessa altura, segundo os historiadores, o que aconteceu com o coração do velho Isaac? Ele já tinha entendido, caído em si, e entendido que todas as coisas... Ele não conheceu Paulo, hein? Quando Paulo escreveu isso na carta aos Romanos, todas as coisas cooperam infalivelmente para o bem dos que amam a Deus. Tudo coopera. Ele já tinha caído a ficha dele, que realmente, desde o ventre de Rebeca, o Senhor já tinha escolhido Jacó. Jacó já era o escolhido do Senhor para dar continuidade, né, a esse plano perfeito. Estamos falando de um Deus soberano, que não perde o controle, hein? Um Deus que conhece todas as coisas. Quando aquelas crianças ainda estavam em formação, não tinha nada ainda, meu povo, era substância informe, como o salmista vai nos dizer no Salmo 139, hein? O Senhor nos viu enquanto éramos substância informe no ventre da nossa mãe. Quando nada ainda havia, nenhum osso, nada. O Senhor já sabia de todas as coisas e ele já tinha dito a respeito do que aquela mulher trazia no ventre. Ela não trazia apenas 2 crianças, hein? 2 povos, 2 nações habitavam naquele ventre, Jacó e Esaú. E agora Isaac, então, no Gênesis 28, ele vai dizer para Jacó, ele vai abençoar e vai falar, não case com mulher cananeia. Versículo 1 aí, hein? De Gênesis 28. Vai, então, para Padã-Arã, casa de Betuel, lá na casa do seu avô materno, vai procurar lá as filhas de Labão, seu tio, e case-se com uma delas. Então, o que ele está dizendo? Jacó, faz o caminho de volta que o seu avô Abraão fez. Volta para a Mesopotâmia. Olha só, volta para lá. Vai buscar ali, na nossa terra, no meio do nosso povo, aqueles que proclamam a mesma fé que nós, uma esposa para você. Em outras palavras, ele está dizendo, foi bom para mim, hein, meu filho? Deus me abençoou. De lá veio a sua mãe. Agora vai lá buscar a sua bênção. E sabe o que é interessante aqui? No versículo 3, note o que Isaac vai dizer para ele. Ele vai abençoar Jacó nessa viagem, hein? O pai agora vai abençoar voluntariamente. Eita glória, esse é o nosso Deus. Quando Jacó recebeu a bênção a primeira vez, Isaac estava enganado, certo? Ele achava que estava abençoando quem? Esaú, irmão. Olha como Deus prepara as coisas. Porque o Senhor é um Deus de princípio e de ordem. Jacó sair da casa dos pais sem a bênção, fugido, escorraçado sem a bênção do pai, não era nada bom. Isso estava na contramão da vontade de Deus. Então, agora, nesse momento, por causa dessa palavra de Rebeca, agora o coração de Isaac se volta a Jacó e voluntariamente ele vai fazer essa declaração poderosa sobre Jacó. Versículo 3, ele vai dizer que o Deus Todo-Poderoso, faz uma pausa aí,
Todo-Poderoso, no hebraico, é El Shaddai. Pela segunda vez, agora, nesses textos, ele vai usar esse termo, porque ele poderia chamar de Elohim, de qualquer outro que ele já conhecia, né? Como era denominado os nomes do Senhor, e ele vai usar essa expressão específica que se encontra lá no original, no hebraico, El Shaddai. É o Deus Todo-Poderoso. Ele está dizendo, Deus que me colocou no ventre da minha mãe estéril, Sara, o Deus que colocou você, hein, Jacó, no ventre estéril de Rebeca, o Deus Todo-Poderoso, que é capaz de trazer à existência aquilo que não existe. É o Deus que criou todas as coisas, céu, terra, mar, tudo que existe. Ele está dizendo, eu invoco este Deus sobre a sua vida, meu filho. Que ele o abençoe, que ele te faça fértil, que ele multiplique os teus descendentes, para que você se torne uma grande ou uma numerosa nação. Olha a bênção que agora Jacó libera, que Isaac, libera sobre Jacó. Parece ou não parece a mesma bênção que Deus liberou sobre Abraão, o patriarca? Muito, hein? E agora ele vai declarar no verso 4, que ele dê a você e aos seus descendentes a bênção de Abraão. Agora ele especifica que, olha, é a bênção de Abraão que eu peço que Deus cele sua vida, meu filho, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada a Deus a Abraão. Isaac está dizendo, em outras palavras, você sabe, eu também sei que os meus dias já estão contados, estão no fim. E o que eu estou te dando agora, é como se ele dissesse assim, para você, Jacó. Não é mais debaixo de um engano, de uma mentira. É a bênção de Abraão, que você continue o meu legado. Que você receba tudo que Deus prometeu a Abraão, meu pai, e a mim, e agora passa para você. Uau! Deus não deixou Jacó sair dali, debaixo da proteção do pai, da casa do pai e da mãe, sem a bênção real do seu pai. Sabe, hoje Deus me chamou muita atenção sobre isso. Às vezes a gente lê a palavra como ela é viva, como ela se renova a cada dia. Sabe, o Espírito Santo faz tocar aquele sininho de alerta, presta atenção aqui. Tanto é falado de Jacó, o suplantador, Jacó o enganador, Jacó que foi lá, olha, fez todo aquele teatro, tomou a bênção do irmão. É falado tanto sobre isso, atenta para o que eu fiz. O Espírito de Deus nos diz, atenta para o meu cuidado, para o meu zelo, a minha proteção. Ele não saiu dali sem a bênção do pai dele. E aqui vai dizer depois, né, no verso 5, então, que Jacó se despede e ele vai, então, em direção à casa do seu tio Labão. Vamos pensar aqui, ele não vai pegar um ônibus, hein? De Montes Claros ao Rio de Janeiro, de Minas ao Rio, ou qualquer outro estado aí, ele não vai de ônibus, ele não vai de carro, não é de avião, nem sequer uma bicicleta, hein? Ele vai pegar a estrada, uma viagem longa e é deserto. Ele sai dali para ir para o deserto, sem um GPS, sem nada. De quem que nós nos lembramos quando a gente vê esse relato aqui? Do seu avô Abraão. Ele vai sair para um lugar que ele nunca foi agora, e ele vai começar uma nova jornada sem a sua família, sem a proteção do seu clã, e nós vamos ver como vai ser essa jornada de fé. Agora sim, Jacó coloca o pé na estrada da fé. Agora ele vai descobrir não somente quem é o Deus das histórias contadas pelo seu avô Abraão, o Deus que Abraão viveu tantas aventuras com ele, hein?
O Deus que se revelou a Abraão de forma tão magnífica, tão espetacular, em tantos momentos, ou a Isaac, o seu pai. Agora, o próprio Jacó vai começar esse relacionamento de intimidade com o Deus dele. Para que quando foi escrito lá no Êxodo, hein? Pelo mesmo escritor aqui que é Moisés, ele vai contar como Deus apareceu para ele, vai dizer, quando ele me apareceu, ele disse, eu sou o Deus do seu pai Abraão, Isaque e de Jacó. Agora Deus vai selar com Jacó esse começo desse relacionamento de pai e filho, de Deus e Senhor sobre a vida dele. Mas antes disso, olha o que a gente vai ver aqui no versículo 6, hein? No 6 e no 7 aí, até no 8, deixa eu ver, 9, deixa eu ver aqui mais, até no 9 aí. Esaú vai começar a cair a ficha dele. Só que essa ficha está caindo atrasada, hein, meu povo? Ele percebendo, então, que o pai aprovou, né, não aprovava as mulheres cananeias, percebendo que o pai dele abençoou Jacó, que falou com Jacó para ir buscar uma esposa lá no meio do povo de Deus, o que ele faz? Ele corre lá na casa do outro tio dele, Ismael, agora por parte de pai, né? Tio paterno, e ele vai tomar para si uma outra mulher, terceira esposa. Ele tinha 2 esposas cananeias, e agora ele vai... Peraí, meu pai declarou aqui publicamente diante do clã inteiro que ele está mandando Jacó para lá porque ele não se agradou do meu casamento com as esposas que eu escolhi. Então, deixa eu tentar arrumar o negócio aqui, deixa eu dar uma ajeitada aqui. Vou lá na casa do meu tio e vou pegar para mim uma esposa. Mas sabe o que acontece? Nada. Nada. Essa atitude dele não muda nada. Ele só ganha mais uma esposa, mais uma boca para comer, mais despesa. Não acontece nada, porque Deus sonda o coração. Ele tenta agradar o homem. E muitas vezes nós fazemos isso, não é não? A gente quer agradar o homem, quer vestir uma capa, uma roupa de santidade, é o que ele está dizendo. Não vou casar com uma mulher do povo de Deus. Meu pai vai me aplaudir, hein? Todo mundo vai dizer, olha aí, está agindo corretamente. Mas a motivação dele era o quê? Espera aí, se ele agiu assim com meu irmão, eu vou dar um jeito, eu vou fazer uma manobra aqui também para receber alguma coisa, alguma aprovação. Mas, infelizmente, né? Ele só não contava com uma coisa. Deus não é como a gente que vê a aparência. Deus vê o coração. Deus sonda a nossa intenção. E alguém vai dizer assim, Cíntia, mas Jacó estava todo torto, todo atrapalhado. E por que Deus só pega no pé de Esaú, hein? Que história é essa? É justamente por isso. Nós não temos como discernir a intenção do coração do homem como Deus tem. Ele é o Deus que sonda o profundo, o oculto, o escondido, ele vasculha tudo. Não tem quartinho aqui dentro da minha alma, no meu espírito, no meu coração ou no céu, que mesmo com a porta fechada, Deus não possa ver e sondar. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe que quando Esaú trocou a bênção ali por aquele prato de sopa, há muito tempo, ou talvez nunca, ele tenha valorizado este Deus, a bênção do Senhor. Ele nunca se importou, ele nunca quis esse relacionamento como Jacó. Jacó é um improvável, sim. E sabe, nós já falamos isso várias vezes, isso é o que é o mais lindo de tudo. Porque Deus nunca buscou perfeição em nós, porque ele não ia encontrar, e ele sabe disso. Por isso ele enviou Jesus, o único, o perfeito, o santo, para que nele nós fôssemos justificados. Mas ele se agrada de um coração que genuinamente o busca, o quer, o deseja. Ele diz, aquele que me buscar de todo o coração, eu serei achado dele. É isso que o Senhor espera. Jesus, em CRH, é esse Jesus, né, que por ele não somos justificados, o Senhor nos acha nele hoje. Glória a Deus por isso, porque senão ninguém passava nessa prova, hein, gente? Ninguém. Olha só Davi,
Um homem segundo o coração de Deus. Olha essa declaração, hein, Mônica? Imagina lá registrado na Bíblia. A Mônica, uma mulher segundo o coração de Deus. Uau! Ei, Edmilson, imagina lá registrado o seu nome nas Escrituras Sagradas. Um homem segundo o coração de Deus. Que coisa linda! Mas Davi, homem, gente, carne, pecou, adulterou, foi um assassino, pisou na bola, mas o coração dele, o Senhor sondava. Um homem que se quebrantava, que se arrependia, que se humilhava, e Deus aceitou isso. Mas a vida de Esaú demonstra uma total apatia espiritual ou indiferença espiritual. Por isso, lá em Hebreus, lembram que a gente já citou várias vezes esse versículo, né? Lá em Hebreus 12, 16 e 17, quando o autor da carta aos Hebreus vai dizer, não haja no meio de vocês ninguém assim como Esaú, profano, que nunca levou em conta as coisas sagradas, um imoral. Não tenha ninguém entre vocês dessa forma. Então, continuando aqui, tudo isso que Esaú fez não deu em nada. Não aconteceu nada, não alterou nada na história dele. No verso 10, a gente vai ver dizer aqui que Jacó, então, literalmente pôs o pé na estrada e saiu em direção a Padã-Arã. Chegando em um determinado lugar, versículo 11, registra esse versículo aí, meu povo, ele é importante, Gênesis 28, 11. Chegando a determinado lugar, a gente vai saber nos próximos versos que esse lugar, essa região era na cidade chamada Luz, parou para pernoitar, porque o sol já tinha se posto. Tomando uma das pedras dali, usou como travesseiro e deitou-se. Vou fazer uma paradinha aqui para a gente pensar um pouco sobre o que a palavra está me informando e te informando aqui. Ele andou, viajou fez um percurso, né, talvez de um dia, chegou naquela região que ele não sabia onde estava, o sol já tinha se posto e ele falou, bom, vou ter que pernoitar por aqui, vou ter que dormir. E ele pega uma pedra, faz de travesseiro e deita. Que lógica que tem isso, meu povo? Aí a gente começa a pensar, porque não tem nada na Bíblia por acaso. Lembram-se? Nada, absolutamente nada que está registrado aqui, está aqui porque está por acaso, não. Sempre tem um propósito e um sentido mais profundo. Primeiro, Jacó, um homem herdeiro de Isaac, que herdou de Abraão, que era rico, riquíssimo, muito rico. Ele está em viagem agora sozinho. Lila gosta quando eu falo isso. O homem já era rico, hein, Lila? Agora ficou riquíssimo. O outro herda tudo. E sai para essa viagem sem uma comitiva, sem camelos, sem um aparato todo nessa viagem. Está sozinho, com o pé na estrada. Não tem uma mochila para servir de travesseiro. É uma pedra, hein, que ele vai pôr a cabeça. Eu já tive em alguns lugares viajando que não tinha um travesseiro, juntava a roupa que levou ali, e fazia um travesseirinho fofinho. E ele não tinha nada ali para colocar a cabeça, vai colocar numa pedra. E eu já ouvi muitos estudos sobre esse texto, já estudei várias vezes ele, e hoje eu falei com o Senhor, me conta esse negócio, vem cá, Espírito Santo, me conta esse negócio da pedra. Porque quando a gente faz as várias linhas, né, de interpretação, eles vão fazer um paralelo dessa pedra com Cristo Jesus, a pedra angular, citada em 1 Pedro, citada em Isaías, e Jesus realmente é a pedra. E vão fazer várias linhas de pensamento. Mas eu falei assim, tem que ter uma lógica. Claro que a gente pode entender tudo isso, né, como algo muito mais amplo, espiritual, mas tem que ter uma lógica desse homem sozinho, sem nada e deitado numa pedra. Bom, eu vou te dizer o que eu nunca ouvi aqui agora dos estudiosos, mas eu vou te dizer um discernimento que me veio, que eu entendi. Jacó estava fugindo, ele sai dali jurado de morte. Lembram-se o que o texto lá no capítulo 25 nos informa de Esaú? Não tem nada na Bíblia em vão, gente. Esaú era um exímio caçador. Ele saía para o mato e ele só voltava com a presa dele.
Quem é agora o alvo de Esaú? Quem era a presa de Esaú? Jacó. Seria muito fácil Esaú seguir o rastro de uma grande comitiva, onde passasse ia dar notícia, gente. Muitos camelos, um tanto de gente. Gente, eu fiquei parada nisso quando o Espírito Santo começou a falar isso. Ele tinha que viajar sozinho mesmo. Ele tinha que fugir. Ele estava numa situação em que ele não podia chamar atenção. Depois eu fiquei pensando, né? Mas, Senhor, mas por que dormir com essa cabeça na pedra? Quem é que consegue dormir numa situação dessa? Ele escora a cabeça dele naquela pedra. Hoje eu imagino isso, eu creio nisso, justamente para não pegar no sono, para pernoitar ali em vigia, em alerta, porque ele estava... Pensa o pavor desse homem, eu sei que é meu irmão, ele é um caçador. Ele vai atrás, ele pega a presa, ele mata. Eu estou jurado de morte. Se ele quiser me matar, eu sou presa fácil para ele. Eu não posso dormir. Eu tenho que ficar em alerta. Porque se você escora a cabeça numa coisa fofinha ali, confortável, depois de um dia de viagem, pega no sono facinho, não pega? Mas ele escolhe uma pedra para fazer de travesseiro. Nós podemos também, né, entender que essa linha de raciocínio que eu ouvi a vida inteira também, né? Que essa pedra faz um paralelo com, está fazendo alusão à própria pedra que é Cristo, né? A gente vai ver, eu vou deixar só para vocês anotarem aí, em 1 Pedro 2,6. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6, vai falar, né, como vários outros textos de Jesus, como essa pedra angular, e aquele que nele crê não será confundido. Então, os estudiosos aí da palavra, eles vão dizer que essa pedra era Cristo, e por isso Jacó consegue descansar. Mas hoje eu tive esse discernimento, assim, humanamente falando, né? Por que alguém vai querer dormir de uma forma tão desconfortável? Ele estava em uma situação de alerta. Sabe qual a bagagem que Jacó estava levando? Sabe? O que ele estava levando na mochila dele realmente? Angústia, medo, solidão. Pela primeira vez, Jacó está sozinho, ele está longe da família, ele tá frustrado de alguma forma, porque mesmo ele tendo sido abençoado pelo pai, ele não pode comandar o clã ali como ele pensou, como a mãe dele pensou, como eles planejaram, porque ele estaria debaixo de ameaça de morte o tempo inteiro. É claro que muitas pessoas estariam do lado de Esaú. Esaú teria como ali, né, de alguma forma, colocar a vida de Jacó em risco. Por isso, Rebeca falou, você tem que ficar longe até a fúria do seu irmão passar. Você precisa ir para longe. E aqui agora, naquele momento, ele está sozinho. Ele está ali em alerta, temendo pela própria vida, né? E aí diz no versículo 12 que então ele dorme. Eu creio que esse sono só pode ter sido o sono, esse que o próprio Deus dá. Porque pela primeira vez, agora, Deus vai aparecer a Jacó em sonho. Como ele apareceu a José do Egito, falou com José do Egito em sonho, falou com José, esposo de Maria, em sonho, e tantas outras vezes na palavra a gente vai ver Deus também se manifestando ao homem dessa forma. É assim que Deus vai se relacionar intimamente, pessoalmente com Jacó pela primeira vez. Com a cabeça numa pedra, um sono espiritual e uma visão gloriosa do céu. Olha o que diz o versículo 12, meu povo. Ele teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, no seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. Ele teve uma visão gloriosa do céu. 10 minutos, Lila, não acredito que essa viagem é eletrizante. É rápida demais, meu povo. Vamos pensar aqui comigo nessa visão? Uma escada que ligava a terra ao céu. A escada já é, né, vamos dizer, um instrumento que faz isso, de acesso, né?
E aqui o Senhor traz para Jacó essa imagem. E o Senhor está dizendo, olha, há uma conexão aqui agora, comigo e com você. Os céus estão abertos. O que Deus estava querendo dizer é, eu te dou acesso ao céu, ao mundo espiritual. Era anjo subindo e descendo o que ele via. No versículo 13 vai dizer, ao lado dele estava o Senhor. Em algumas traduções, vocês vão ouvir dizendo, no topo havia um portal e Deus estava lá. Nessa tradução que eu estou lendo aqui, na NVI e outras, vai dizer, ao lado dele estava o Senhor. Toda vez que a gente vê o Senhor aí, né, em letra maiúscula, o próprio Yahvé ou o Cristo, né? E lhe disse, o Senhor vai dizer para ele, naquela visão, eu sou o Senhor Deus do seu pai Abraão. Mas, Cíntia, ele não era filho de Isaac, sim, mas Deus aqui já se refere a Abraão como pai da fé, como ele vai ser conhecido agora para sempre, chegando na nossa geração e de geração em geração. Ele vai dizer o seu pai Abraão e o Deus de Isaac. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. O Senhor disse para ele, olha, aquilo que eu jurei para Abraão, continua valendo na sua vida, hein, Jacó? Eu sou esse Deus que estou me apresentando a você agora. E eu te digo que eu vou te dar essa terra, você e os seus descendentes, onde você está deitado aí agora. No verso 14, ele diz, seus descendentes serão como o pó da terra. Da mesma forma que ele falou com Abraão, o avô dele, vê se você conta essas estrelas, assim será a sua descendência. Agora ele vai dizer a mesma coisa para Jacó. E ele vai dizer, olha, todos os povos da terra serão abençoados através da sua descendência. Deus faz novamente valer aquela aliança firmada com Abraão, agora na vida de Jacó. Uau! Ele está dizendo, não importa se você está no deserto, não importa se você está sendo perseguido, não importa se é a sentença de morte, eu abro o céu sobre a sua cabeça. Eu faço uma conexão direta. Aqui é o lugar da sua bênção. Não tem importância que você está aí, ó, desprovido de comitiva ou de qualquer outra coisa. Eu estou aqui e eu garanto para você que eu vou cuidar de você. No verso 15 ele diz isso. Quanto tempo eu tenho aí, Lila? Me informa aqui. Ele diz, estou com você e cuidarei de você onde quer que você vá. E eu o trarei de volta a essa terra. Deus ainda faz um juramento específico a ele. 6 minutos, que bom, dá tempo. Ele vai dizer, olha, eu vou estar com você nessa viagem. Pensa, Jacó ali, com medo da morte, sem saber a direção certa, ele nunca tinha feito isso, nunca tinha ido para aquelas bandas da Mesopotâmia, toda palavra difícil de falar. Ele nunca tinha ido para ali, né? Ele estava num deserto que era calor, sol escaldante durante o dia, de 40 a 45 graus, à noite, menos 3 graus, sozinho, desprotegido, e o Senhor está dizendo para ele, eu cuidarei de você. Onde quer que você vá, não importa qual é a rota, não importa onde você tenha que passar, e talvez o Senhor está dizendo isso para mim hoje, para você também. Não sabe onde é? Está incerto o seu futuro? Como é que vai ser daqui para frente? Preocupa não, eu cuido de você. Eu vou com você, eu estarei com você aonde quer que você vá. E eu o trarei de volta a essa terra, foi a promessa que ele fez. A gente vai ver logo mais, né, alguns capítulos aí à frente, hein? Capítulo 35, o Senhor dizendo, volta lá para aquele lugar do nosso primeiro encontro. Ergue lá um altar, habita ali naquela terra. O Senhor vai cumprir o que falou com ele. Vai chegar o tempo de Jacó voltar para a casa dele. Vai chegar o tempo dele ver o pai de novo. Ele vai junto com Esaú sepultar o seu pai. Deus é Deus de promessa e Deus que cumpre promessa. E ele disse, eu não o deixarei enquanto não fizer o que eu te prometi. Quando Jacó acordou do sono, pensa comigo. Talvez, se fosse eu ou você, diria, será que isso foi só um sonho? Ou foi real?
Eu estava dormindo, eu estava acordado, não tem condição, foi real demais. Eu vi, tinha anjo, Deus falou comigo. E ele acorda desse jeito. O homem acorda avivado, com o coração totalmente quebrantado. E ele disse, sem dúvida, o Senhor está neste lugar. Só eu que não sabia. Eu vou começar a encerrar por aqui, porque não vai dar para a gente continuar. Eu quero te dizer aquilo que o Senhor fez arder no meu coração para encerrar essa nossa viagem de hoje, para a gente continuar na próxima quarta. Ele disse ele faz essa declaração quando ele abre os olhos, ele disse, certamente Deus está aqui, só eu não sabia. Quantas vezes, em meio aos nossos desertos, hein? Eu estou dizendo isso para mim mesma, aos meus desertos e aos seus. Em situação de escassez, parece que está tudo ao contrário. Deus está falando de bênção, o pai dele abençoou, está falando de prosperidade, mas a gente não está vendo nada. É deserto, é escassez, é dificuldade. Mas em meio a isso, Deus tem um negócio com improváveis e com situações críticas da nossa vida. Porque nesses momentos de dificuldade, em situações mais difíceis e críticas, quando nós passamos por apertos, ou quando nós ficamos muitas vezes isolados, é aí que nós conseguimos discernir a voz do Senhor. É aí que o nosso coração para se atentar ao que Deus está dizendo. É aí que naquela ânsia você olha para um lado e para o outro, como Jacó, cadê? Não tem meu papai Isaac aqui, não tem Rebeca, minha mamãe, para me proteger. Não tem o clã, não tem o recurso financeiro, não tem isso. Eu tenho o Senhor, eu tenho os céus abertos, eu posso clamar e ele vai reconhecer naquela hora. O Senhor estava aqui, eu é que não sabia. Agora ele toma conhecimento. E que seja assim para mim e para você. Que em momentos difíceis a gente possa aquietar a nossa alma e saber que ele é Deus e dizer, o Senhor está aqui. Estando Deus conosco, como Paulo escreveu na carta aos Romanos, capítulo 8, se ele é por mim e por você, se ele é por nós, quem será contra nós? Amém! Vamos seguir viagem com Jacó, porque Jacó aqui vai fazer um voto com Deus, hein? E vai passar um tempo ali na escola do quebrantamento para talhar o caráter desse homem, e a gente vai acompanhar tudo isso, toda a jornada de fé de Jacó. E que Deus ensine a mim e a você, na minha jornada e na sua jornada, que ele é Deus, que ele é Senhor, que ele não perde o controle, que ele está sempre conosco, que ele não nos chama para andar assim soltos, né, sem proteção, não. Ele chama a gente para uma caminhada de fé com ele e diz, eu garanto, eu cuidarei de você. Amém? Muito obrigada pela sua companhia, é uma alegria estar aqui com você. Te espero na próxima quarta para a gente seguir viagem junto e que o Senhor nos abençoe. Vamos encerrar orando nesse 1 minuto? Jesus, nós queremos te adorar, te bendizer, te agradecer, porque o Senhor nos permite saber dessas tuas maravilhas realizadas na vida de homens e mulheres, pessoas comuns como nós, mas o teu amor os guardou, a tua provisão os saciou, o teu poder os sustentou, e nós cremos que não é diferente na nossa vida. Por isso nós te adoramos, te bendizemos, te agradecemos por tudo, Pai querido, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigada pela sua companhia. Amém. Como diz Zita, amém ou não amém? Até a próxima quarta. Amo vocês.